Programa JC Comunicando. JC Comunicando. Você ouvinte muito bem informado com as principais notícias da cidade, da região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Entrevistas, reportagens, esportes, cultura, dica de saúde, educação, resumo da política e a sua participação pelo 3628-3446. Programa JC Comunicando, a notícia imparcial, com credibilidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, na São Felipe FM. Muito bem, são pontualmente 12 horas e 45 minutos, 12h45. Estamos de volta aqui, como nós falamos no início da nossa programação, né? A participação da equipe aí do NASF aqui no nosso programa dia de hoje. E vamos começar aqui falando com a fonoaudióloga, a Gleise, né? Vai estar falando aqui a respeito da importância dessa campanha. Vai fazer um resumo aqui sobre o Outubro Rosa. Boa tarde, Gleise. Boa tarde, JC. Boa tarde aos ouvintes, né, do programa JC. E, em especial, boa tarde a todas as mulheres, né, daqui do município de São Felipe. Bom, o Outubro Rosa, né, ele surgiu aproximadamente em 1990 nos Estados Unidos, né, e ele tem como objetivo, né, estimular a participação da população na prevenção e também no controle do câncer de mama. O que nós do NASF, o que nós da Secretaria Municipal de Saúde queremos, né, com o Outubro Rosa, né, acontecendo aqui esse ano, mais uma vez, assim como todos os anos, a gente faz sempre um projeto bem legal. Divulgar as informações, né, sobre o câncer de mama, em primeiro lugar, promover o conhecimento das formas de prevenção, como acontece a detecção precoce da doença, né, e os benefícios dessa detecção precoce, e incentivar também a população a buscar os cuidados necessários, bem como a importância da realização dos exames solicitados pelos médicos, como, por exemplo, a mamografia. O que nós observamos, JC, aqui no município, é que ainda tem muitas mulheres que não gostam de fazer o exame de mamografia, porque tem medo, né? Acham que dói quando faz o exame. Outra coisa também que elas falam sempre, né? Que às vezes quando o médico passa o exame, elas ficam logo preocupadas. Por que foi que o médico passou? Então ela tem alguma coisa, então ela não quer fazer o exame para não descobrir. E o pensamento da mulher ela deve ser completamente o oposto, né? Se o médico passou um exame, ele pode simplesmente estar querendo fazer um exame de rotina, né, com o intuito de verificar como está a saúde daquela mulher, porque, às vezes, alguns nódulos que aparecem, né, alguns tumores que surgem na nossa mama não são detectados com o autoexame. E também porque, às vezes, ele também realmente pode estar observando alguma alteração e querer saber se essa alteração é uma alteração benigna ou maligna, simplesmente com o intuito mesmo de cuidar da saúde. Então, as mulheres não devem ter medo de fazer o exame da mamografia, né? E não devem ter medo também de descobrir, porque quanto mais cedo a descoberta do câncer de mama, com certeza, né, as chances de cura são bem maiores. Bom, gente, esse mês vai estar acontecendo várias atividades aqui para o Outubro Rosa, certo? Eu quero que vocês, mulheres aí daqui de São Felipe, fiquem atentas, tá? Nos postos de saúde, durante toda a semana, vai ter sempre um profissional do NASF dando palestras, certo? Explicando como é feito o autoexame de mama, como surge essa doença, quais são as principais causas, os sintomas da doença. Vai estar acontecendo também, durante a semana, vocês podem se surpreender com atividades sendo feitas no ar livre, né? Ao ar livre, atividades como, por exemplo, atividades físicas, tudo para chamar a atenção da mulher realmente nesse mês. E no dia 30, certo? Dia 30 de outubro, que é uma sexta-feira, na Praça da Igreja, no horário entre 7h30 às 11h30, vai estar acontecendo também o fechamento do Outubro Rosa, né, que vai ser uma atividade muito legal. E nós do NASF, assim como a Secretaria de Saúde, né, a equipe toda que cuida da saúde do município, deseja que vocês estejam presentes, dando maior apoio para a gente fechar esse Outubro Rosa com sucesso. Tá bom, gente? Muito obrigada. Boa tarde. Muito bem, agradecemos aqui a Gleise, né, pela sua participação. Vamos ouvir também aqui a dica, ela que é assistente social aqui do nosso município, está falando também da importância, né, desse movimento do Outubro Rosa,
para o público, especialmente para o público feminino do nosso município. Boa tarde, Dica. Boa tarde, JC. Boa tarde, os ouvintes da JC. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, falando da saúde da mulher. E nós mulheres que temos uma carga muito grande, né, no nosso dia a dia, a gente cuida, né, da família, a gente cuida do filho, a gente cuida do outro e a gente esquece de cuidar da gente, né? Então, por isso que esse mês de outubro é um mês dedicado à mulher, para a gente abraçar essa causa, né? O abraço também é uma forma de estar eliminando as cargas do nosso dia a dia. E como eu também trabalho na regulação, eu gostaria de colocar aqui alguns exames que nós temos para a mulher, principalmente nesse mês de outubro. Uma das coisas que não é contemplado para a mulher de 49 abaixo é a questão do SUS. Ele não está cobrindo até agora a questão da mamografia. Mas de 50 acima, nós estamos mandando para a Conceição do Jacuípe. Uma vez por mês a gente caminha para lá essas mulheres passarem pela mamografia. Então, quem não passou ainda por essa mamografia ainda esse ano, né, quem não fez esse exame, procura a Secretaria de Saúde e seu posto para pegar sua requisição. Então, vai lá, procura ou eu ou Carol na Secretaria de Saúde para estar marcando essa mamografia para que ela possa ser feita lá em Conceição do Jacuípe. Os exames de mastologista, né, o profissional mastologista, a gente está encaminhando também para São Félix. Então, procure também a seu posto de saúde para poder pegar a sua requisição, que a gente vai estar também marcando para São Félix. A ultrassom da mama, a gente está vendo com a secretária se a gente pode estar fazendo um mutirão esse mês no hospital com o Dr. Marlon. A gente está tentando fechar com ele, porque a gente está com uma demanda grande de gestante, mas vamos ver de que forma a gente está contemplando também essas mulheres com a mamografia. Ginecologista a gente também tem no hospital, essas mulheres também podem estar procurando seu posto de saúde para estar pegando as requisições e a gente ir, através da regulação, está encaminhando. Então, a gente está aqui, né, propondo, né, que a mulher esse mês dedique especialmente para ela e que também ela possa ser um elo, né, de levar o seu marido também para o posto de saúde, também está fazendo a questão da prevenção, porque o marido ele não vai, a gente já está chegando daqui a um mês ao Novembro Azul, então que essa mulher possa ser também um elo, ela cuida de si e aproveita nesse dia também para estar marcando a consulta para o seu marido. Não só aquele que já tem 40 anos, que é a questão da prevenção do câncer de próstata, mas também os outros, o marido que tem menos de 40 anos, certo? Mais para frente eu vou estar falando sobre seus direitos, né, o direito da mulher, mas até o momento que eu tenho que falar da regulação é isso aí. Então, obrigada mais uma vez. Muito bem, são 12h52, 12h52. Vamos aqui dando continuidade aqui à nossa programação, ainda falando com a equipe do NASP, aqui no nosso município. Vou falar agora com a Ana Paula, né, fisioterapeuta, também falar da importância que tem aí esse profissional, principalmente para o público feminino. Boa tarde, JC. Boa tarde aos ouvintes do programa de JC. Então, assim, a cada ano que passa, o câncer de mama ele só tem aumentado, né? A incidência, a gente descobre que aumenta 5% a mais nas localidades. Então, assim, a gente tem que trabalhar nessa prevenção. E tem alguns fatores de riscos que são importantes, que as mulheres fiquem alerta. Então, assim, a idade é um dos fatores de risco mais importante, né? Então, mulheres a partir de 49 a 50 anos, sendo que hoje em dia, vemos que cada vez mais cedo, mulheres a partir dos 35 anos já aparecem com o câncer de mama. Então, depois da idade vem a hereditariedade, né? Então, que já tem algum caso na família. Então, é muito importante ficar alerta se já tiver algum caso, não só de câncer de mama, mas algum outro tipo de câncer, que a pessoa acenda a sua luz. Então, a inatividade física, né? A não realização de atividade física, mulheres que teve a menopausa muito cedo, então antes dos 11 anos, ou que tiveram a menarca, né? A menstruação muito cedo, antes dos 11 anos, e que tem a menopausa muito tardia, mulheres que tiveram filhos após os 30 anos. Então, essas mulheres ela têm que se alertar mais do que as outras, não só esses fatores de risco, mas mesmo assim as mulheres têm que procurar as unidades de saúde para a realização do autoexame, ou em casa mesmo. Uma vez por mês, fique na frente do espelho, se toque, examine toda a mama e procure a unidade de saúde para fazer os exames, porque
A detectação do câncer de mama só pode ser vista através do exame de imagem. Outra coisa que é importante também é coisas que podem fazer com que a mulher previna. Então, uma alimentação saudável, né, é muito importante. Então, a alimentação ela é tudo na vida das pessoas. Então, a alimentação saudável, a atividade física, como eu falei, né? Então, mulheres têm que praticar atividade física, fazer caminhada, né, procurar uma academia que não tiver tempo, então fazer alongamentos. Então, hoje em dia, a gente vê que as pesquisas falam que a inatividade física mata mais do que alguns tipos de doença. Então, tem que movimentar. Então, assim, eu queria agradecer. Outra coisa também que eu queria falar que é importante, que não só as mulheres podem ter câncer de mama, como também os homens, porque a característica mamária do homem e da mulher são iguais. O que difere só é as glândulas mamárias, que deixam a mama da mulher maior. Então, o homem também tem que se preocupar, porque a incidência também de câncer de mama nos homens também é muito importante. Então, se preocupe não só com a mama, mas também com o útero. Então, realização de exames nas unidades de saúde Papa Nicolau para prevenção do câncer de mama e do colo do útero também. Obrigada. Muito bem, são 12 horas e 55 minutos, 12h55. Vamos falar agora com o psicólogo, né? Elielson, ele que vai fazer aqui um resumo, né, de toda essa situação, já que muitas coisas vai ser encaminhada aí para o psicólogo, que vem a parte da preocupação, a parte de certa resistência também está se direcionando para o profissional, né? E o Elielson está aqui para falar um pouquinho também sobre o lado psicológico. Boa tarde, JC. Boa tarde a todos os ouvintes do programa JC Comunicando. Eu quero dizer que é um prazer para mim estar aqui junto com as colegas do NASF nessa tarde, falando para você e para todos os ouvintes que estão do outro lado, curtindo a Rádio São Felipe FM. Eu quero falar nessa tarde, especialmente para as mulheres. Dizer que elas, segundo o IBGE, dados do IBGE, elas são a maioria da população brasileira, 50,77% da população. E as mulheres, elas sofreram principalmente nos últimos 100 anos, elas sofreram uma grande modificação na sua rotina diária. Por quê? Porque as mulheres antigamente, elas viviam mais nas suas casas cuidando dos seus filhos. E elas não tinham um contato com tantos fatores estressantes como ela tem nos dias de hoje. Que bom que as coisas mudaram e as mulheres ganharam, de certa forma, uma emancipação política, socioeconômica e cultural, e as mulheres hoje estão em todos os espaços da sociedade. Isso é muito bom e é muito louvável, mas a gente tem que pensar também o seguinte: como está a qualidade de vida dessas mulheres com toda essa sobrecarga de trabalho fora de casa e ainda quando ela volta para o seu lar, e fazer os trabalhos domésticos, afazeres domésticos. Isso acaba acarretando a saúde emocional dessa mulher e ela precisa de todos os cuidados para não adoecer emocionalmente. O que é adoecer emocionalmente? É você contrair um estresse, é uma ansiedade que pode ir evoluindo para outras patologias. Como nós do NASF trabalhamos principalmente com a prevenção, então vamos focar nessa tarde a questão da prevenção. E o que é prevenção? Prevenção é a gente tratar antes de adoecer. Por exemplo, quando a gente vai na unidade de saúde tomar uma vacina, supõe-se que a gente ainda não contraiu a doença, então a gente vai lá prevenir. Então essa é a lógica de trabalho do NASF, apesar de que também a gente trabalha com a reabilitação, mas o nosso foco principal é a prevenção. Então vamos falar um pouquinho do estresse. O que é o estresse? O estresse é uma resposta fisiológica do nosso organismo devido às demandas das coisas que acontecem ao nosso redor. Por exemplo, a violência no trânsito, a violência psicológica, no trabalho, estresse dentro de casa. São diversos fatores que podem estar fazendo com que o nosso organismo prepare a gente para a luta ou para a fuga, como produzindo cortisol e adrenalina, que deixa nós, seres humanos, superativos, e isso acontecendo várias vezes, vários dias consecutivamente, a gente pode ir adoecendo emocionalmente. E o que é que a gente pode fazer? Já que a gente não pode fugir aos dissabores da vida, aos problemas da vida, que eles vêm a todos nós, o que é que a gente pode fazer? Tomar algumas medidas simples para que a gente possa reduzir nosso estresse. De que forma? De maneira cognitiva e comportamental também. Vou falar de forma comportamental. A gente pode praticar alguns exercícios de relaxamento que vão abaixar a nossa ansiedade. A gente pode praticar respiração profunda, que é você deitar ou ficar sentado de forma mais confortável possível, inspirar o ar pelo nariz e expirar pela boca. Não precisa demorar muito, cerca de 10
vezes para, continua, até sentir o corpo relaxado um pouquinho. E ao nível cognitivo, como vem a ser isso? São os nossos pensamentos. É a gente buscar hábitos saudáveis e trabalhar os nossos pensamentos para que a gente não acarrete tanto estresse, tanto sofrimento psíquico sobre a nossa mente, sobre o nosso organismo. A gente pode, por exemplo, agradecer. É algo que eu costumo sempre falar para as pessoas que eu atendo, é o seguinte: você já agradeceu hoje? As pessoas vão dizer N questões, mas a gente entende que é muito importante a gente agradecer por tudo na nossa vida. Claro que na vida de todos nós existem os dissabores, os motivos para a gente reclamar. Mas aí tem os psicólogos, principalmente da linha positiva, que é uma linha que busca elevar a autoestima do sujeito. Eles vão dizer que é importante a gente fixar o nosso olhar naquilo que a gente tem de bom e agradecer. Um certo psicólogo, uma vez, numa dinâmica de grupo, ele falava o seguinte, que ele levava um copo de água pela metade e perguntava o que é que as pessoas estavam vendo ali. Algumas pessoas iam falar na metade do copo vazio, outras pessoas iam falar da metade do copo cheio. O que é que a gente pode pensar sobre isso? O que é que isso tem a ver com a semana, com o mês da mulher, com a questão dos cânceres e da saúde da mulher de forma geral? Eu vou explicar para vocês. É o seguinte: é importante nós, seres humanos, focar o nosso olhar e a nossa atenção nas coisas positivas da vida, porque se nós focarmos muito nas coisas ruins da vida, a nossa tendência é adoecer. E assim, a gente entende, a Organização Mundial da Saúde entende hoje saúde de uma forma muito mais ampla, não apenas a questão biológica e física, mas a gente entende que as questões emocionais, elas vão repercutir no corpo da pessoa, fazendo com que a pessoa fique com a imunidade baixa e assim contrair as mais diversas tipos de doenças. Então, o que é que a gente pode fazer? Começar tratando a nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Então é importante a gente focar sempre a nossa atenção nas coisas boas da vida. É negar as coisas ruins? Não. As coisas ruins a gente vai tentando trabalhar ela dia após dia, mas no nosso dia a dia é importante a gente estar com o nosso foco, o nosso olhar para as coisas boas da vida, para ir assim diminuindo as nossas sobrecargas na nossa vida. A gente sabe que ainda existe um machismo muito grande contra as mulheres, uma discriminação nos locais de trabalho. Mulheres ganham menos, isso é o IBGE que diz, em relação aos homens, fazendo o mesmo trabalho, e tudo isso aí vai sobrecarregando na mulher uma preocupação, uma ansiedade, uma angústia, e ela precisa saber lidar com tudo isso. Ela precisa estar o mais possível tranquila para lidar com os dissabores da vida, para lidar com o trabalho, para lidar dentro da sua casa e para lidar com a sua própria vida, porque todo ser humano, independente de ser homem ou ser mulher, eles têm suas questões emocionais, suas questões pessoais e que precisam estar trabalhando dia após dia. Então, agradecer é muito importante, elogiar outras pessoas também é muito importante, faz bem para o nosso dia, para o nosso bem-estar, para a nossa autoestima. Então, tente elogiar pessoas durante o seu dia, acorde e fale para alguém que está bonito, que está elegante, que essa pessoa enalteça as qualidades das pessoas. Isso é muito bom. Outra coisa também que é importante é a gente ver as nossas próprias qualidades, certo? Então, assim, para melhorar a nossa autoestima cada vez mais, e o que é autoestima? É a gente gostar de nós mesmos, e nós precisamos gostar de nós mesmos. Então, para enaltecer cada dia mais a nossa autoestima, a gente precisa estar olhando para nós e para nossas qualidades. Por quê? Porque o outro ser humano, geralmente, ele aponta em nós, tanto nos homens quanto nas mulheres, os defeitos, digamos assim, as nossas dificuldades. Mas é importante nós mesmos, ser humano, estar olhando as nossas potencialidades para a gente se sentir bem a despeito daquilo que as pessoas digam para a gente. Tudo isso contribui para a prevenção da nossa saúde mental. Então eu queria deixar para todos, em especial para as mulheres nessa tarde, que elas fiquem atentas, como as colegas já falaram aqui anteriormente, procure as unidades de saúde, procure cuidar da saúde de forma holística, seja na alimentação, seja na atividade física, seja fazendo caminhadas, tomando água, cuidando do corpo de uma forma bem geral e também e principalmente cuidando da saúde na parte mental, porque ela regula todo o nosso organismo. Nós estamos disponíveis nas unidades de saúde. Vocês querendo, é só nos procurar. A equipe do NASF vai estar lá pronta e disponível com toda a alegria para atender todas vocês. E
os esposos de vocês também. Como o Dica falou anteriormente, tentem trazer os homens para as unidades de saúde, porque a gente sabe que os homens têm uma certa resistência para vir para as unidades de saúde. Tentem trazê-los também. E só mais uma coisa, lembrando que em novembro a gente termina a campanha Outubro Rosa e começa o Novembro Azul, que é dedicado aos homens. Então, mulheres e homens cuidando da sua saúde, para nós termos melhor qualidade de vida e baixar os índices de doenças no nosso município. Eu agradeço e até breve. Antes de finalizar aqui com a Eliel, você tem uma pergunta aqui da ouvinte, né? Ela quer saber se ansiedade é uma doença. Como é o nome dela? Ela não quis se identificar, não. Certo, tá bom. Sim, minha amiga ouvinte que escreveu para a gente. Ansiedade, a gente diz que é um sintoma. O que é um sintoma? Eu gosto de falar para as pessoas no atendimento o seguinte: quando todos nós temos temperatura corporal, não é isso? Quando acontece alguma coisa no nosso organismo, a gente fica com febre. Então, ansiedade é algo semelhante. Eu gosto de dar essa ilustração porque é bem simples. A gente entende a ansiedade como um sintoma de algo que não está bem no nosso organismo. Só que não é na nossa parte física, é na nossa parte emocional. É alguma sobrecarga, algo que está acontecendo à nossa volta, que eleva a nossa ansiedade e faz a gente sentir um certo desconforto. Todos nós temos ansiedade, todo ser humano tem ansiedade. Ansiedade é algo inerente ao ser humano. Agora, se essa ansiedade fica muito alto, então é importante ele procurar um profissional e tentar identificar as causas dessa ansiedade. Então devemos pensar sempre a ansiedade como um sintoma, uma consequência, e não como causa. Muito bem, são pontualmente 13h06, 13h06. Para finalizar, vamos falar aqui novamente com a nossa amiga Dica. Ela vai estar aqui finalizando e falando aqui a respeito ainda do Outubro Rosa, né? E da importância desse momento, também os direitos, né, que as pessoas têm e como deve buscar esse direito aí com relação à questão, principalmente do combate ao câncer de mama. Como assistente social, eu gostaria de falar sobre os direitos sociais da pessoa com câncer, que muitas das vezes a gente tem a doença, né, e a gente não sabe os direitos que nós temos com relação a essa doença. Então, essa mulher ou até o homem que adquire um câncer, ele tem direito na compra de um carro, tem direito da inserção do IPI, do ICMS, do IPVA. Na compra de um carro automático chega a ter 25% de desconto. O carro deve custar até R$70 mil. No caso do câncer de mama ou outra doença grave, tem direito à inserção do imposto de renda sobre o dinheiro recebido, o título de aposentadoria, pensão ou reforma, inclusive as complementações, mesmo que a doença tenha se manifestado após a aposentadoria, pensão ou reforma, a quitação de financiamento da casa própria, se o financiamento pelo sistema financeiro de habilitação normal existe no contrato um seguro habitacional cujo prêmio é pago junto com as parcelas mensais do financiamento. O SUS e os planos de saúde são obrigados a realizar a reconstrução mamária, né? No caso, a pessoa perdeu a mama, então tem direito a colocar uma prótese mamária. O transporte público gratuito durante o tratamento. O auxílio-doença ao paciente segurado do INSS, que se considera incapacidade temporariamente para o trabalho durante o tratamento, poderá solicitar o auxílio. Afastamento do trabalho com todos os seguros. A mulher recebe da empresa nos primeiros 15 dias e depois passa a receber pelo INSS. Aposentadoria por invalidez, para ter direito a ela, não basta ter o câncer. É preciso que a paciente seja considerada incapaz de trabalhar pelo médico ou perito do INSS. Então, assim, qualquer outra dúvida que vocês tiverem sobre esses direitos, vocês podem estar me procurando, não só nos postos de saúde, como também toda segunda-feira estou lá na Secretaria de Saúde para estar correndo atrás desse direito seu. Não só a mulher, né, que adquiriu câncer, mas qualquer outro paciente que teve o câncer, né? Então, a gente está lá para lutar pelo direito de vocês. Então, desde já, muito obrigado, né? E que a gente possa ter um Outubro Rosa maravilhoso, né? Uma prevenção maravilhosa e que a gente abrace essa causa, né? Não só pela saúde, mas pela rede que a gente trabalha junto. A saúde, a educação e a assistência, tá bom? Muito bem, vamos deixar também aqui o
Nosso microfone à disposição dos demais profissionais, o psicólogo aqui também, Elielson, né? A Gleise, que é fonoaudióloga, para estar sempre as orientações da população, está participando aqui, falando também da área profissional de cada um, que cada um atua, né? Para estar levando essas informações um pouquinho com mais precisão, não só hoje na Praia sobre a questão do câncer de mama, a campanha do Outubro Rosa, mas também sobre outras áreas que são mais... As pessoas têm mais afinidade, agora mesmo tem um ouvinte, né? Querendo já saber sobre a questão da própria ansiedade, já se tratando com a área do psicólogo. Então a gente está sempre com o microfone à disposição de vocês aqui, né? Todos os profissionais, queria estar levando essas informações para a população. Algum de vocês quer falar mais alguma coisa? Quer comentar mais alguma coisa? Não, eu queria chamar a atenção porque, assim, não é só falar do Outubro Rosa, é as pessoas mesmas levantar a bandeira e se manifestar, e sair de casa e fazer os exames, né? Falar com o vizinho, falar com as amigas, incentivarem, porque é importante mesmo, não só no outubro, como o ano todo. Então, fazer os exames regularmente, anualmente, nós temos que fazer um check-up. E cuidar mesmo da saúde. E, como a Elielson falou da questão da alimentação, eu volto atrás a falar, a atividade física é muito importante na nossa vida. Então, quando praticamos atividade física, nós conseguimos eliminar vários tipos de doença, principalmente que a gente tem muito no nosso município, são pessoas hipertensas e diabéticas, não só com câncer. Então, assim, vamos nos cuidar, vamos procurar a movimentar o nosso corpo. Eu falo sempre nas minhas palestras que o corpo foi feito para movimentar. Então, atividade física sempre. Obrigada por um momento. Muito bem, são 13 horas e 10 minutos. Vamos aqui para mais um intervalo para apoio cultural, né?